Pessoal, lembra da comitiva do Donald Trump que vem para o Brasil e que está gerando a discussão se o foco é punir o Alexandre de Moraes ou se o foco é tratar do CV e do PC lá como grupos de terror? Lembra disso? Pois é. O governo brasileiro resolveu dar uma resposta para o governo Donald Trump. E parece que a coisa não agradou nem um pouquinho. A gente vê uma escalada aqui, né, uma tensão, porque é interesse, é mister do governo Donald Trump, é uma resposta sobre o crime organizado aqui no Brasil também. Parece que a resposta foi não satisfatória. E a gente vai falar sobre isso aqui. Há um potencial aí de escalada, né, do governo Trump contra agora o governo brasileiro, ou seja, até fazer denúncias contra o governo brasileiro aí. A gente vai falar justamente sobre isso aqui. Outro ponto que a gente vai falar é a escalada, inclusive, de uma guerra de duas potências nucleares. Você pode achar que isso não tem nada a ver, e quando você viu o título, a guerra declarada, você acha que é briguinha entre deputados? Não é não. Eu estou falando de guerra de potências nucleares. Pode haver uma interferência aqui no Brasil, tá? E isso pegou muita gente de surpresa. A gente pode ter impactos, né, econômicos logo nos próximos meses aqui. Então a coisa dá uma escalada. Eu estou falando da guerra que está estourando aí entre uma superpotência, né, o quinto país mais poderoso economicamente, que é a Índia, e o Paquistão, que tem um poder bélico, um poder nuclear muito grande. E o risco hoje que os analistas têm, que isso pode, né, escalar para uma guerra de maiores proporções. Por fim, a gente vai discutir nesse editorial também a escalada da CPI do INSS. Pois é, o Nicolas Ferreira fez ontem de novo. Vocês devem ter percebido que ele fez aquele vídeo, né? E eu quero tratar, né? Eu quero fazer um react desse vídeo aqui. Provável não dá para fazer aqui. Mas no próximo vídeo a gente vai fazer um react do vídeo do Nicolas Ferreira falando literalmente para vocês, né? O que está rolando aí nessa questão da Previdência. Mas aqui a gente ainda vai falar um caderno descoberto com nomes coloca o governo Lula no núcleo do escândalo. E aí, meu amigo, já estou sentindo o cheiro de impeachment. E aí tem aquela questão: vale a pena o impeachment agora ou tem que deixar o brasileiro sangrar até a última gota para aprender a votar? Esse é o ponto que nós vamos discutir, tá bom? Outro detalhe, preciso passar um recado para vocês. Vocês devem ter visto que o YouTube ontem, pelo menos no meu canal, deu uma bugada geral, né? Eu gravei os 4 vídeos bonitinhos para você. O problema é que o primeiro vídeo foi sair a 1 hora da tarde. Tudo errado. O segundo saiu 3 horas da tarde. O terceiro e o quarto vídeo nem saíram. O terceiro saiu de madrugada, 3 horas da manhã. E aí, o último vídeo, né, ficou perdido no tempo, foi sair às 9 horas da manhã. Eu acabei colocando ele como vídeo um. Então, o vídeo um que vocês assistiram hoje foi o vídeo 4 de ontem, né? Deu essa bugada toda, mas parece que voltou à normalidade, está estabelecido agora, né, a normalidade dentro do canal, novamente, tá bom? Então, bora pra cima, né? Vamos começar com notícia. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Olha só, o Jornal Globo a gente sabe o quanto ele é tendencioso, né? E o quanto eles detestam o Eduardo Bolsonaro. Mas é importante a gente analisar esta matéria em específico. A comitiva de Donald Trump com o governo brasileiro discutiu a atuação do PC e do CV nos Estados Unidos, mas não fala de Moraes. É óbvio, claro e é evidente que não há sentido algum a comitiva dos Estados Unidos que busca sanções ao crime organizado aqui no Brasil, caracterizando-o como grupo de terror, não faz sentido discutir com quem não está nem aí com isso, né? Discutir o Moraes. Por quê? Porque o Moraes é um aliado do governo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que hoje há um alinhamento ideológico muito grande entre o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e o governo, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Então não faz sentido.
E aí essa matéria vem no sentido de dizer, olha, o Donald Trump, ele não está buscando, o Eduardo Bolsonaro mentiu. Mas não é bem assim. Encontrou-se com o Bolsonaro, discutiu com a oposição e com a oposição houve sim a discussão acerca de Alexandre de Moraes. Ponto. Só que eu vou deixar isso de lado. Aconteceu uma coisa pior, mais grave ainda. A resposta que o governo Lula deu ao governo Donald Trump é de assustar. É de assustar. Brasil diz a enviado de Trump que discorda de classificar o PC e o CV como grupos terroristas. Você entendeu o tamanho do impacto disso aqui? Eu vou colocar um vídeo da Bárbara, do Titualizei, onde ela faz análise aqui sobre essa resposta. Quando a gente diz Brasil, automaticamente se está dando a resposta, olha, o governo Lula entende que não tem problema nenhum caracterizar que não é legal, não é saudável caracterizar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando como grupos terroristas. Não. Ah, mas peraí. As velhinhas de Bíblia na mão, lá no 8 de janeiro, essas são terroristas. Grupos terroristas. Agora, o Primeiro Comando e o Comando Vermelho, estes não são grupos terroristas. Vocês entendem? É tão grave que eu preciso ampliar a matéria para você ver. Brasil diz enviado de Trump que discorda de classificar o PC e o CV como terroristas. Cara, assim, é a deploração moral máxima que o Brasil pode sentir. Você entende isso? Né? Pode passar. Ou seja, velhinhas lá no 8 de janeiro, terroristas. Grupos, facções criminosas, não são terroristas. Cara, é assim, é a deploração moral máxima. Por que disso? Porque a partir do momento que eles forem classificados como grupo terrorista, o Brasil abre mão de parte da sua soberania e os Estados Unidos, dentro da cooperação internacional prevista em tratados internacionais, pode investigar essas figuras. E com essas investigações, chegar inclusive a políticos que financiam estas figuras. E aí, a alguém não interessa. A quem não interessa? A quem fala que não é para ser feito. Só pode. Dá uma olhada no que a Bárbara, do Te Atualizei, falou. Dá uma olhada. Tava vendo as matérias no jornal e aí eu dei de cara com isso aqui. Brasil diz a enviado de Trump que discorda de classificar o PCC e o CV como terroristas. Peraí, o Brasil? Não. Então, o Brasil fala através de seus governantes, que nesse caso é o Lula. Recado foi dado pelo Ministério da Justiça. E muito me espanta o Ministério da Justiça, responsável pela segurança pública, ver o avanço das facções e o governo americano tentando transformar essas facções em terroristas e dizer não, obrigado, não, eles não são terroristas, são só banditinhos. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Saburro, disse que não consideram as facções organizações terroristas. Em primeiro lugar, porque isso não se adequa ao nosso sistema legal, sendo que nossas facções não atuam em defesa de uma causa ou ideologia. Elas buscam lucro através dos mais variados ilícitos. Ou seja, no Brasil só é terrorista quem age por ideologia. A facção que paralisou a internet de uma comunidade inteira, não. Esse não é um terrorista, não. Bandido ilícito apenas. Mas piora bastante, porque olha só, de acordo com esse secretário, o Brasil tem dado respostas e trabalha ativamente na construção de políticas públicas combatendo essas facções, inclusive fortalecendo a integração com os demais países da América Latina. Tipo, meu irmão, tá tudo certo, por que você tá criando esse drama? E sei lá, talvez os Estados Unidos estejam criando esse drama porque as facções criminosas do Brasil têm presença global cada vez maior, diz estudo britânico. Estamos exportando essa galera. O Brasil consegue fazer alguma coisa a respeito? Não. Mas falou pros americanos que tá se saindo super bem numa cooperação com a América Latina. Sei lá,
do Maduro? Enquanto o governo Lula nega essa classificação de terroristas às facções, a gente tem que ler matéria dizendo que é o Brasil que diz que não queremos não. E você? Você não quer isso não? Brasileiro ou brazuelano? Já nem sei mais. Sabe o que é pior de tudo nessa situação? É que não pega ninguém de surpresa. A gente já sabe qual é o DNA do governo Lula. Não pega ninguém de surpresa. É a total impunidade para tudo quanto é tipo. Crime de colarinho branco, então nem se fala. Crime organizado aumenta no governo Lula por ineficiência, por conivência, não sei. Só sei que isto aqui, para mim, é classificado como conivência. Vem uma proposta de intensificar o crime organizado, o combate ao crime organizado, e eles simplesmente dizem não, obrigado. Não está certo essa situação, mas nem um pouco. E aí eu vou repetir só mais uma coisa para vocês. O Brasil não tem classificação de ninguém como terrorista, exceto velhinhas com Bíblia na mão. Todos os jornais chamaram de terroristas. Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. Vamos lá, pessoal. Vamos falar da escalada, né, bélica que começa a crescer agora entre Índia, né, e Paquistão. A coisa tá ficando grave, tá? Então, não pense que é brincadeira, isso aqui é uma coisa séria, tá? Muito séria, essa nova batalha que começa aqui. A Índia bombardeou o Paquistão e a possibilidade de guerra aumenta. Não só aumenta, foi declarada. Agora, nós já temos a hipótese da guerra, né? A Índia bombardeou uma série de pontos no Paquistão com o objetivo de atingir locais do país onde supostos grupos de terror atuam. E aí onde vem a questão dos grupos de terror, né? Os ataques, de acordo com o Ministério da Defesa indiano, aconteceram nesta terça-feira. Nomeada Operação Sindor, a ação militar atingiu ao menos 9 localidades no território paquistanês, assim como a área de Jammu e da Caxemira, controladas pelo governo do Paquistão. Pois é, a Índia argumentou, né, que tinham grupos terroristas lá no Paquistão e esses grupos terroristas estavam interferindo nas fronteiras da Índia. E aí tem cenas aqui, né, cenas graves, né, o Paquistão reagindo à China, a Índia, perdão, reagindo à Índia, reagindo aos ataques, né, centenas de mortes e feridos já. Então a coisa toma uma proporção maior ainda. A guerra já era anunciada. Então, minutos após ser bombardeado pelo Paquistão, né, a Índia partiu para uma nova retaliação, ou seja, a guerra está declarada. Ou seja, agora nós estaremos diante, né, de mais de um conflito bélico mundial. E aí, o Sérgio Tavares, né, aquele jornalista português, estava fazendo, né, o acompanhamento de tudo isso lá. Isso aqui são imagens feitas pelo Sérgio Tavares, né? Estou na cidade de Angra para já sem incidentes, né? E aí ele já fala dessa guerrilha aqui, ele mostra que ele está aqui. Última hora, a Índia acaba de bombardear o Paquistão e o Paquistão já retaliou. A guerra Índia-Paquistão começou oficialmente, ou seja, a partir de então, nós já estamos diante, né, de uma guerra oficial que pode impactar e abalar, sim, estruturas mundiais aqui, porque nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de duas potências nucleares, tá? O Paquistão também, embora para nós não muito conhecido, o Paquistão tem um potencial nuclear muito grande, além do que, dentro dessa estrutura aqui que a gente está observando, tem interesses muito grandes de China e Rússia na região. E aí a chance da China ou da Rússia assumirem posicionamentos dentro dessa guerra, e os Estados Unidos também, que tem interesse, pode levar a um conflito maior, pode levar a um conflito, né, entre nações maiores como China e Estados Unidos, que já estão em treta aí tem muito tempo, já está cheio de gasolina, só está faltando alguém acender o fósforo. E pode ser que o fósforo seja isso aqui, né? E aí teve a nota oficial do exército indiano que já confirmou o ataque, que já confirmou o bombardeio aqui. A coisa não está nada fácil, mas nada fácil mesmo. E aí quando a gente entra aqui nessa questão aqui, né, há um risco de conflito nuclear, tanto
a Índia quanto o Paquistão possuem, né, armas nucleares. E aí o start, né, o início de um conflito bélico nuclear pode levar a uma escalada, uma crise humanitária muito grande. A gente não pode parar de pensar na questão da crise humanitária, porque nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Índia, o país mais populoso do mundo. Se esse povo ficar com medo dessa guerra e resolver fazer uma debandada mundial, para onde que esse povo vai? É o país mais populoso do mundo hoje, com os indianos. Então pode haver uma crise migratória sem precedentes dentro do planeta Terra. É perigoso. Os impactos econômicos e globais são sensíveis, né? São possíveis aqui. A Índia, como eu disse, é a quinta maior economia mundial. No Brasil, nós podemos ter situações que podem afetar no Brasil, como, por exemplo, o comércio exterior. O Brasil negocia tanto com o Paquistão quanto com a Índia. E aí, o Paquistão é um país que tem a tendência de guardar rancor. O Brasil pode ser que ele tenha que tomar uma decisão, e é muito mais sábio e inteligente negociar com a Índia do que com o Paquistão. Pode o Paquistão querer retaliação ao Brasil nesse caso. Então, sem contar que nós podemos perder um bom mercado aí. O Brasil vai ser impactado, o agro brasileiro pode ser impactado. Tem um mercado de energia e combustíveis. Lembrando que a região ali é uma região rica em petróleo, pode elevar o preço global do petróleo, né? Pode sim ter um impacto grande aí, porque a China, a Índia, é uma gigantesca consumidora de petróleo. Pode ter um problema com diplomacia e política externa aqui no Brasil, porque o Brasil faz parte do BRICS e é um membro do BRICS, a Índia. Então, assim, a segurança internacional fica em abalo, ou seja, é uma situação que a guerra tem como começar. A gente sabe como começa. Um país atacando o outro. Agora, como ela termina, ninguém sabe. Ninguém sabe se vem uma bomba de Hiroshima, se vem alguma coisa nesse sentido. Ninguém sabe como termina. Então, guerra é guerra. A coisa avança, escala e é perigosa. Tá? Vamos lá, pessoal. Para encerrar aqui, ó, fraude no INSS. Apreende cadernos com anotação de suposta propina para a cúpula do órgão. Opa! E a discussão se o problema era no governo Bolsonaro ou se era no governo Lula, ela acaba por aqui. Caderno de propina encontrado na casa do tal careca do INSS tem um material com menção a Virgílio, 5%, e Stefa, 5%. Foi apreendido lá no Distrito Federal, lá no núcleo duro de Brasília. Escritório desse tal careca do INSS, que é um lobista, né? Fica fazendo negociações dentro do INSS. A suspeita é que os percentuais se referiam ao ex-procurador e ao ex-presidente do INSS. Agora eu te pergunto uma coisa. Tendo aqui, né, esse caderno apreendido com uma referência nítida a duas figuras de dentro do INSS, do governo Lula, coloca o governo Lula dentro do núcleo direto desses escândalos. Olha só, a Polícia Federal apreendeu cadernos com anotações que, para os investigadores, indicam a divisão de propinas no esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. Nós estamos falando de 6 bilhões só de descontos de associação. Mas a conta bate mais de 90 milhões com descontos ilegais envolvendo instituições bancárias. E se tem um percentual disso aqui que vai para figuras ligadas ao governo, meu irmão, o negócio aqui é pesado. E aqui, aquela narrativa que a culpa é do governo Bolsonaro cai por terra. A Globo noticiou aqui, ó, a careca do INSS enviou 9,3 milhões a pessoas ligadas a servidores e órgãos. Ou seja, o núcleo duro do governo Lula, que estava dentro do INSS, recebeu pra caramba. Ou seja, tem como falar. E aí, né, o videozinho do Nicolas saiu ontem. A gente vai tratar justamente desse videozinho do Nicolas. A gente vai fazer um react
do vídeo do Nicolas, provavelmente no próximo editorial. E aí vem a questão aqui. Quais os partidos mais aderiram à instalação da CPI do INSS? Quem quer resolver? Né? E olha, ponto importante aqui. O partido que mais aderiu com quase todos os deputados, 84 deputados e 12 senadores, foi o PL, partido de direita. E aí me chamou a atenção. O segundo partido e o terceiro partido que mais se adequaram aqui e estão assinando é União Brasil, tanto na Câmara quanto no Senado, o Progressistas, tanto na Câmara quanto no Senado, o Republicanos e o MDB, e por fim, o PSD do Kassab. Ou seja, é mostrando um alinhamento muito mais próximo entre centrão e direita do que centrão com esquerda. E aí ontem foi anunciado, como eu disse, mais uma debandada, o último a sair, apague a luz. O governo Lula está sendo abandonado por todos. E agora com esse escândalo, sem base de governo, com esse escândalo estourando, que pode ser maior do que o mensalão, do que o petrolão, meu irmão, há aqui uma hipótese gigantesca de tratarem de impeachment do Lula. E aí o STF não consegue segurar. E aí o STF acaba entrando na mira junto, né? Porque é um aliado do governo. Não que ele tenha qualquer coisa ou qualquer ligação em relação a essa questão do INSS. Mas se o governo Lula entra na berlinda para o impeachment, meu irmão, a coisa enfraquece. O Partido Novo, junto com a Juventude do Partido Novo, soltou um vídeo que, assim, parece que é mais fácil desenhar, né? A Isadora Piana, ela fez essa publicação aqui, crédito, né, do perfil dela. Dá uma olhada aqui. Eu tô aqui me perguntando quão psicopata um servidor público precisa ser pra roubar de um aposentado. Eu tô tão indignada com esse escândalo de corrupção do INSS. Você já parou pra pensar o que significa roubar de um aposentado? É tipo coisa que só um monstro consegue fazer. Não tem outra explicação. Pensa numa senhora de 75 anos que trabalhou a vida inteira, que criou os filhos, enterrou o marido e hoje vive com R$1.412. Ela mal paga os remédios, a comida e o aluguel. Mas aí quando você vai ver o extrato do INSS, tem um desconto misterioso de R$49,70. Todo mês. Isso está acontecendo com centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. A Controladoria Geral da União descobriu que 9 em cada 10 descontos feitos no contra-cheque dos aposentados não foram autorizados. Vocês têm noção do que é isso? São quase todos os descontos, simplesmente. Estão roubando dos velhinhos, cara. De gente que confia no Estado. Isso é covardia, canalice e psicopatia. E isso só é possível porque alguém dentro do INSS liberou automaticamente os descontos. Vocês têm noção do que é isso? Tá claro o suficiente para você o quão urgente é trocar os velhos políticos por novos? Porque não tem outro caminho, meu bem. Não existe outro caminho. A gente não tem ninguém para proteger a gente desse caos que tá acontecendo. Só mudar os representantes. É o único jeito. É isso. Então, a gente precisa acreditar em juventude. Tá? São os novos políticos que eu tenho certeza que vão fazer a diferença. Tá? Então, você que às vezes fica optando nos velhos políticos, aqueles políticos de carreira, é que já não deu tempo demais eles resolverem o problema e não conseguiram? E aqui eu tô mandando um recado para você que é de esquerda, para você que é de direita. Vamos colocar gente nova, sangue novo, talvez que tenha interesse em mudar. Vamos tirar as velhas raposas de lá. O problema é que existem currais eleitorais de Bolsa Família e de outras coisas que ainda impactam muito o Brasil para manter essas velhas raposas lá dentro. Mas tá na hora da gente mudar, tá na hora da gente ter uma visão diferente sobre tudo isso, né? Então, comecem a analisar agora os mais jovens, sempre que você vê aí uma postura, né, um candidato novo surgindo, começa a analisar os mais novos, que não estão no seio, no âmago da política, tá? Isso faz muita diferença. Pessoas como o Nicolas, pessoas como essa menina aqui, né, com certeza tem um futuro promissor, a Isadora Piana, pessoas como o Lucas Pavanato, Holiday, pessoas que estão entrando ali para fazer a diferença, tá? Então, merecem com toda certeza o nosso respeito. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, tá? A gente vai tentar trazer mais conteúdo para vocês aqui. E eu quero fazer o react, né, ao vídeo do Nicolas aqui para vocês no próximo editorial, fechou? E aí eu quero falar também, precisamos tratar
da entrevista do Marco Aurélio de Mello na Globo, no G1, que foi assim, de abalar qualquer estrutura. Bom, abraço pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.